Capítulo 21. Uma mudança de planos. Bem, isso muda tudo, disse Aeson. O pequeno dragão ainda estava encolhido no colo de Kalen. Ele se contorcia e se virava enquanto dormia, aninhando a cabeça em sua perna. Era difícil acreditar que ele pudesse se tornar algo parecido com as criaturas lendárias. Kalen nunca vira um. Os dragões do Império não eram vistos ao sul da Floresta Negra desde muito antes de ele nascer, mas dizia-se que eles podiam crescer tanto quanto navios, com dentes tão longos e afiados quanto espadas. Seu fogo podia queimar cidades inteiras e transformar nações em pó. Era difícil ver isso naqueles olhos curiosos e lilás. Levou um momento para registrar o que Aeson havia dito. "O que você quer dizer?", respondeu Kalen, erguendo os olhos da pequena criatura adormecida em seu colo. "Você não pode ir atrás do seu amigo, Kalen. Agora não." "Eu." Havia uma expressão firme e impassível no rosto de Aeson. "Kalen, meus filhos e eu arriscamos nossas vidas para trazer aquele ovo de Valácia através do oceano. Aquele dragão, e agora você, são mais importantes do que você jamais poderia imaginar. Precisamos levá-lo para Belduar. É o lugar mais seguro agora. O Império não pode descobrir que você existe. Um ovo é uma coisa, mas um Draleide é outra completamente diferente. Você não pode simplesmente sair vagando pelo continente. O que você acha que vai acontecer se aparecer em Giza ou Faustide com um dragão?" A voz de Kalen ficou presa na garganta. Ele não podia simplesmente deixar Riste. Abandoná-lo. Era culpa dele que o Império tivesse Riste. Ele nunca deveria tê-lo abandonado. "Podemos ir atrás de Riste, mas não agora. Precisamos chegar a Belduar e manter você em segurança. Você viu o que o Império fez com a sua aldeia, com a sua família." Um arrepio percorreu a espinha de Kalen. "Essa pode não ter sido a sua causa, Kalen, mas agora é. Você faz parte disso. Você disse que queria vingança pelo que eles fizeram. Você não terá essa vingança nem que uma faca seja enfiada nas suas costas enquanto você corre atrás do vento." A voz de Dan era provavelmente a última que Kalen esperava ouvir. "Ele tem razão, Kalen." Havia um olhar solene em seus olhos. "Não que eu queira admitir, mas o que podemos fazer se formos atrás do Riste? Não saberíamos onde procurar, e mesmo se o encontrássemos, de que adiantaríamos contra um desvanecido? Contra o Império? O que poderíamos fazer?" Kalen olhou para o dragão encolhido em seu colo. A sensação que o atormentava não desapareceu. O pequeno dragão apenas bocejou em seu sono, revelando fileiras de dentes pequenos e afiados. "Kalen." Ele desviou o olhar do dragão adormecido para Teren, que o encarava diretamente. "Você é um Draleide agora. Ser um Draleide é um dos chamados mais sagrados de toda Eféria. Sua alma agora está ligada àquela criatura por uma magia mais antiga que as montanhas e os céus. Por quase 3.000 anos, os Draleide e a Ordem foram os protetores dos povos livres de Eféria, até serem traídos pelo homem que agora se autodenomina Imperador e seus seguidores. Você ainda não entende o que é ser um Draleide, mas pode aprender. Venha conosco para Belduar e nos ajude a corrigir os erros que devastaram estas terras." O coração de Kalen afundou no peito. Ele nunca pediu para se tornar um Draleide. Ele estava feliz na clareira. Suspirou profundamente. Parecia que o peso de uma montanha estava sobre seus ombros. Ele estava apenas se enganando, pensando que tinha uma escolha a fazer. Todas as suas opções lhe haviam sido tiradas. Elas estavam certas. Ele não podia ir atrás de Riste. De que adiantaria? Ele nunca o encontraria. Mesmo que, por alguma intervenção divina, conseguisse encontrá-lo, não teria chance contra um desvanecido. Kalen deixou a cabeça cair. Ele olhou para a pequena criatura que acabará de mudar sua vida ainda mais. "E então tem você." "Certo." Suspirou. "Para Belduar." "Então está decidido", disse Aeson. "Eric, Dalen, vocês selam os cavalos? Partimos assim que estiverem prontos. Não adianta perder tempo. O sol vai nascer logo, e é melhor que já estejamos longe da floresta até lá." Foram necessários 3 dias de cavalgada até que o contorno de Midaven aparecesse. Sua multidão de torres se elevava em direção ao céu, com o sol quase crepuscular refletindo em seus telhados de ardósia vermelha. Kalen nunca tinha visto Midaven, mas contadores de histórias viajantes frequentemente falavam de suas pitorescas muralhas brancas e ruas extensas. As torres imponentes tinham paredes tão grossas quanto o comprimento do braço de Kalen, com amplas plataformas abertas de cada lado, torres de pouso para os dragões de outrora. Era o que os contadores de histórias diziam,
embora Kalen tivesse a sensação de que eles talvez estivessem criando suas próprias verdades para se adequarem às suas histórias. Era mais uma pergunta que ele poderia fazer a Teren. Kalen olhou para o elfo, que cavalgava apenas alguns metros à sua frente. Ele não parecia velho, 40 verões, talvez, mas, pensando bem, Kalen nunca vira outro elfo. Não sabia como seria a aparência de um elfo velho. Aeson dissera que Teren era mago muito antes de o título ser reivindicado pelo Círculo dos Magia em Berona. Isso significava que Teren tinha pelo menos 400 anos. Isso não era possível. Kalen semicerrou os olhos enquanto examinava Teren mais de perto. Como se tivesse olhos na nuca, o pescoço de Teren se virou bruscamente. Ele encarou Kalen, que quase pulou da cela. Kalen virou a cabeça para o norte, fingindo estar observando as montanhas Lodar. Acho que você e eu estávamos pensando a mesma coisa, disse Dan enquanto puxava seu cavalo para perto do de Kalen, antes de sussurrar. Ele parece estar em boas condições para um saco de ossos ambulante. Kalen olhou para Teren. Podia jurar que viu o elfo lançar um olhar indiferente para Dan antes de se voltar para a paisagem à sua frente. A jornada tinha sido mais longa do que o esperado. Aeson decidirá que era melhor se manterem longe das estradas e vilas. Não só o Império estaria procurando por eles ao longo das estradas, como também era difícil não chamar atenção quando Kalen tinha um bebê dragão montado na frente de sua cela. Valia a pena o tempo extra. Kalen não queria encontrar mais soldados imperiais tão cedo. O dragão não se mexeu muito enquanto viajavam. Dormia principalmente, encolhido na parte da frente da cela, na nuca do cavalo, acordando apenas para se alimentar. Kalen não fazia ideia do que os dragões comiam, mas logo descobriu que a resposta era qualquer coisa que tivesse, ou ainda tivesse, batimento cardíaco. Ele não comia muito de uma vez. Alguns pedaços de carne de coelho algumas vezes ao dia pareciam mantê-lo feliz, mas Aeson disse que isso mudaria conforme ele crescesse. Ele já estava começando a parecer maior. Aeson também disse que ele provavelmente dormiria durante a maior parte da primeira semana, mais ou menos, conforme começasse a crescer, mas isso mudaria quando ele ficasse com mais fome. Kalen não tinha certeza de onde vinha o conhecimento de Aeson sobre dragões, mas parecia não ter fim. À sua esquerda, Kalen avistou o sopé das montanhas Lodar se estendendo ao longe. Pelos mapas que seu pai costumava lhe mostrar, ele sabia que a cidade montanhosa de Belduar ficava logo acima daquela cordilheira. Nunca imaginou o que haveria com os próprios olhos. A cidade lendária que resistiu a cerco após cerco e repeliu exércitos imperiais repetidas vezes, através de fogo de dragão e catapultas. O mundo simplesmente não parecia mais o mesmo. Tudo havia mudado. Apenas algumas semanas antes, ele passará os dias ajudando o pai na forja, bebendo hidromel no dragão dourado com Ristidan e sofrendo por Ania Gritten. Ele não imaginava que jamais haveria novamente, nem a ninguém da clareira, aliás. O aroma de madressilva pairava no fundo de sua mente enquanto se lembrava de dançar com ela naquela noite. Era uma lembrança a qual ele se apegaria. Ele olhou para o pequeno dragão enroscado na nuca do cavalo, depois para seus companheiros. Tudo isso parecia insignificante agora. Não era algo que ele pedirá, mas o dragão o havia encontrado. A ideia de deixar Riste, abandoná-lo, ainda pesava na consciência de Kalen. Eles o encontrariam assim que pudessem. Só que não podiam fazer isso agora. Eu irei buscá-lo. O informante de Aeson em Camilin havia mencionado alguns rumores preocupantes sobre um bloqueio loriano em Belduar. Após uma breve discussão, decidiram que apenas Aeson e Eric se aventurariam em Midaven. Se não encontrassem nenhuma informação confiável, Dalen exploraria as planícies ao norte, entre a floresta e Belduar. Juntos, teriam certeza até o fim do dia. Levar um elfo ou um dragão para Midaven não era uma opção, então Kalen e Teren ficaram sozinhos para montar acampamento durante a noite. Certo, nos vemos em algumas horas. Fiquem dentro da linha das árvores e não saiam vagando. Dalen, apenas batedor. Não entrem em combate. Aeson acenou para Eric, e ambos partiram a galope em direção a Midaven, com seus mantos negros esvoaçando ao vento enquanto cavalgavam. Voltarei o mais rápido possível, disse Dalen enquanto se virava para o norte, em direção às planícies. Ele e Kalen não conversavam de verdade desde que Dalen voltará sem Riste. Todos os outros notaram o clima entre eles, independentemente de terem falado sobre o assunto ou não. Kalen sabia que a culpa era principalmente dele, mas não conseguia evitar. Não sabia se estava com raiva de Dalen ou de si mesmo. Ele havia abandonado Riste assim como Dalen. Assim como não estava presente para Aen. Assim como ele não podia ajudar a família. Agora não. Sabe, disse Kalen a Dan,
tentando se livrar dos próprios pensamentos, você pode ir com eles. Nenhum de nós jamais esteve tão longe da clareira, e antes de Camillin, você nunca tinha visto uma cidade. Eu iria se não fosse por... Kallen gesticulou em direção ao dragão adormecido que jazia encolhido na cela. Não. Kallen levantou uma sobrancelha questionadora. Kallen, acabamos de perder o Riste. Não temos ideia de onde ele está, e está me matando não podermos simplesmente ir buscá-lo. Não vou te perder de vista. Estamos juntos nessa. Além disso, se alguma coisa acontecesse com você, o Riste jamais me deixaria esquecer, e ele já é um babaca do tipo que é. Kallen não conseguiu conter o riso. Dan sempre teve jeito com as palavras. A jornada pela floresta teria sido silenciosa, não fossem suas divagações. De onde vêm os dragões? Por que os elfos têm orelhas pontudas? Ou o favorito pessoal de Kallen, os magos podem usar magia para deixar as pessoas mais altas. Teren não respondeu a uma única pergunta. O elfo parecia um pouco perdido em pensamentos, mas Kallen tinha certeza de ter visto um sorriso divertido mais de uma vez. O silêncio de Teren não desanimou Dan, nem um pouco. Você vai responder, eventualmente. Eu sei que vai. Sou como uma erva daninha, vou crescer em você. Kallen balançou a cabeça e riu sozinho enquanto Dan continuava. Você consegue deixar a barba crescer? Ouvi dizer que elfos não conseguem deixar a barba crescer. Essa vai ser uma longa noite. Aqui, este lugar serve, disse Teren ao entrarem em uma pequena clareira em terreno plano. A floresta não era tão densa quanto Ol. O ar estava mais leve, com um toque suave de folhas frescas de pinheiro. O brilho alaranjado e quente do sol poente se espalhava pelos pinheiros altos e esguios, criando um entrelaçamento de sombras no chão. Certo, enquanto vocês dois se preparam, vou ver se consigo pescar alguma coisa antes que o sol se ponha completamente, disse Dan, pegando seu arco da sela do cavalo. Bem, graças aos deuses por isso, disse Teren com um suspiro quando Dan saiu do alcance da voz. Ele nunca para de falar. A mudança no comportamento de Teren pegou Kallen desprevenido. Ele se esforçou para conter uma risada enquanto desmontava. Espere, por que você não respondeu às perguntas dele? A expressão de descrença no rosto de Teren respondeu à pergunta de Kallen. Elfos podem ter barba. Tá bom, eu entendo. Kallen riu. Ele pode ser um pouco exagerado, mas tem boas intenções. Tenho certeza. Teren jogou suas alforjes no chão, então pescou uma tigela e um cantil de água para seu cavalo. Kallen voltou sua atenção para o dragão. Ele ainda estava encolhido na sela do cavalo, suas escamas brancas contrastando fortemente com o verde escuro e o marrom salpicado da floresta. A sensação no fundo de sua mente quando o ovo eclodiu só se tornará mais perceptível nos últimos dias. Ele dormia a maior parte do tempo, mas assim que seus olhos se abriam, Kallen sabia. Sempre que estava com fome, ele simplesmente sabia. Ele estava simplesmente ali. Como fizera todas as vezes que paravam para passar a noite, Kallen enfiou as mãos sob a barriga da criatura adormecida. Com cuidado para não acordá-la, levantou-a do dorso do cavalo e a deitou sobre um conjunto de cobertores que havia dobrado no chão. Os espinhos e chifres que emolduravam seu rosto e desciam por suas costas eram pequenos e arredondados, mas Aeson e Teren insistiram que eles se alongariam e aguçariam. Teren, posso te fazer uma pergunta? Claro, disse Teren. O elfo tinha acabado de empilhar um monte de lenha para a fogueira e estava arrastando uma tora de debaixo de um arbusto para usá-la como assento. Ele colocou a tora no lugar e se sentou nela. O que você queria perguntar? Antes que Kallen pudesse responder, o elfo acenou com a mão, e a pilha de madeira explodiu em uma nuvem de chamas crepitantes. Acho que nunca vou me acostumar com isso. A magia do elfo tirou Kallen de seus pensamentos. Desculpe, disse Kallen, balançando a cabeça. Como você e Aeson sabem tanto sobre dragões? Não era a pergunta urgente que ele queria fazer, mas era um começo. O elfo parou por um momento. Para ser sincero, estou surpreso que você ainda não tenha feito mais perguntas, mas suponho que já tenha tido o suficiente para processar. Teren se arrastou na cadeira. Quando alguém está conectado à centelha, envelhece de forma diferente das outras pessoas. Eu vivi para ver nações inteiras ascenderem e caírem em cidades reduzidas a cinzas, apenas para serem reconstruídas e arrasadas mais uma vez. Muitas vidas. Há muito tempo, quando a Ordem estava no auge de seu poder, dragões vagavam por todas estas terras. Das muralhas de Ezeutir às torres de Yunnain, das montanhas ondulantes de Valtara ao Mar de Pedra. Nessa época,
eu era o embaixador élfico da Ordem. Contei muitos dos Draleide entre meus amigos mais próximos. Tive mais de uma vida para aprender sobre dragões, meu rapaz. Teren olhou para o dragão que agora rastejara de volta para o colo de Kalen. Embora, até a outra noite, eu nunca tenha pensado que veriam novamente. Pelo menos, não um que eu ficaria feliz em ver. Quanto a Ezon, essa é uma história para outra hora. Kalen assentiu. Meu pai, você. O som de passos chamou a atenção de Kalen. Dan entrou no acampamento, com 2 coelhos pendurados no ombro, já esfolados e prontos para assar. Kalen suspirou para si mesmo, deixando a pergunta pairar no ar. Virou a cabeça em direção ao fogo e deixou a mente se perder no caos das chamas. Não havia muita escolha, receio, disse Dan. Ajoelhou-se diante do fogo, preparando o espeto. Uma pontada de fome tomou conta de Kalen, vinda quase do nada. Então ele assentiu. Olhou para baixo. O dragão estava acordado. Ele jogava a cabeça sonolenta de um lado para o outro, emitindo um chiado curto e metálico ao se levantar. Puta merda! A coisa acordou de novo. Dan gritou e caiu de costas no chão. Você é um bebê, disse Kalen. Ele passou a mão pela nuca do dragão. As escamas tinham a mesma textura de uma pedra áspera, mas eram muito mais macias do que Kalen inicialmente imaginara. Um bebê, zombou Dan. Aquela coisa acorda toda vez que trago comida para o acampamento. Quase arrancou minha mão ontem à noite. Bem, então aprenda a lição. Como se quisesse apoiar Kalen, o dragão se endireitou, abriu as asas e soltou um grito agudo em direção a Dan. Mesmo sendo do tamanho de um cachorro pequeno, parecia assustador. Ah, vai se fuder! Dan cortou a perna de um dos coelhos e a jogou no chão, na frente do dragão. Ele guinchou novamente e balançou a cabeça de um lado para o outro enquanto devorava a carne. Selvagériazinha! Murmurou Dan. Kalen viu Teren sorrindo com o canto do olho. Kalen tossiu enquanto engasgava com um pedaço de pão amaciado, seguido de um gole de seu odre. Carne de coelho e pão amanhecido estavam se tornando um alimento básico em sua dieta. Era melhor do que nada, que era o que Kalen comeria se estivesse lá sozinho. Teren, por que Belduar? Belduar tem sido um espinho no pé do Império desde a queda da Ordem. Foi a única cidade independente de homens em toda a Eféria que resistiu aos avanços de Fane. O rei de Belduar, Arthur Brine, é, sob todos os aspectos, um bom homem. Ele é amigo meu e de Aezon e provavelmente uma das poucas pessoas em quem podemos confiar agora. Arthur foi quem enviou a Aezon a Valácia em busca do ovo. Bem, suponho que ele não seja mais um ovo. Teren gesticulou em direção ao dragão. Ele agora jazia satisfeito aos pés de Kalen, sua língua se movendo para frente e para trás enquanto tirava pedaços de carne da boca. Em Belduar, continuou ele, encontraremos um santuário. Um lugar para descansar sem precisar olhar para trás, e então poderemos decidir o que vem a seguir. Entendo, disse Kalen. E depois? Quando podemos procurar por Riste? Teren suspirou. Não sei, Kalen. Essa é a verdade. Riste pode tocar a centelha. Isso nós sabemos. Provavelmente é por isso que os desvanecidos o levaram, e se for esse o caso, então ele estará a caminho da Torre Alta. Mas adivinhar os motivos pelos quais um desvanecido faria qualquer coisa é como tentar pegar o vento com as próprias mãos. Eles servem ao deus traidor, Efialtir, e, ao fazê-lo, seus interesses se alinham com Fane Mortem. Além disso, eu sei tanto quanto você. Kalen olhou para Dan, que olhava distraidamente para o fogo. Seu peito subia e descia em movimentos pesados. Teren deve ter notado. Se há uma coisa que o imperador aprecia, é o poder da magia. Riste estará seguro. Eles vão querer treiná-lo, recrutá-lo, não matá-lo. Isso significa que temos tempo. Eu disse que não sei quando poderemos procurá-lo, e essa é a verdade, mas nós o procuraremos. Isso, eu prometo. A conversa deixou um gosto amargo na boca de Kalen. Tudo o que Teren dizia fazia sentido, mas isso não tornava mais fácil de ouvir. Eles ficaram em silêncio. O único som era o estalar e o crepitar da madeira sendo consumida pelas chamas. Os olhos de Dan dispararam de um lado para o outro ao som clip-clop dos cascos dos cavalos se aproximando do acampamento. Não, disse Teren quando Dan estendeu a mão para o arco. Dan lançou-lhe um olhar interrogativo, mas Teren não respondeu. Depois de alguns momentos tensos, Aezon e Eric entraram na clareira. A luz da fogueira iluminou seus rostos. Que notícias?
Teren jogou para Eson um pedaço de carne de coelho já fria enquanto descia do cavalo. Nada bom, respondeu a Eson enquanto cravava os dentes na carne. O que se fala nas tavernas é que uma força loriana iniciou um bloqueio a Belduar há não mais de 4 dias. Os números variam de 2.000 a 50.000 homens, dependendo de quem você perguntar. Eu apostaria algo em torno de 10.000. Eric se jogou ao lado de Calen, com os olhos fixos no dragão agora adormecido. É só isso que ele faz, não é? Riu. Comer, dormir, comer, dormir. Mais ou menos, respondeu Calen. Mas seu pai disse que isso vai mudar em alguns dias. Não sei se isso é bom. Você já pensou em um nome? Um nome. O que você quer dizer? Quero dizer, um nome. Tipo, como você vai chamá-lo? A ideia de dar um nome a ele, nem sequer passará pela cabeça de Calen. Não lhe ocorrerá que seria ele quem escolheria o nome do dragão. Eu não teria a menor ideia. Como se chama um dragão? Não olhe para mim, disse Eric. Talvez pergunte ao Teren ou ao meu pai. Tenho certeza de que eles podem ter uma ideia. Calen assentiu, já refletindo sobre o assunto. Que tipo de nomes os dragões têm? Que tal pilha preguiçosa de escamas? Perguntou Dan. Ele cutucou o dragão adormecido com um pequeno graveto, quase saltando da pele quando ele deu um grito curto em resposta, sem abrir os olhos. Calen e Eric jogaram a cabeça para trás, rindo. Aeson sentou-se num tronco ao lado da fogueira. Dalen ainda não voltou. Ele não fez isso, respondeu Teren. Aeson se remexeu, desconfortável. Entendo. Pensei que ele teria voltado antes de nós. Para ser justo, eu não estava muito atrás de você. Calen virou a cabeça, franzindo o senho enquanto Dalen desmontava do cavalo. Ele não conseguia se conter. Cada vez que olhava para Dalen, uma bola de raiva se acumulava em seu peito. Receio que as notícias não sejam boas, disse Dalen. Há um bloqueio. As fogueiras estão espalhadas por quilômetros. Eu diria que talvez 10 ou 11.000 homens. É difícil dizer daquela distância à noite, mas não acho que estou muito longe. Eles devem ter recebido um sinal quando encontraram nosso navio no mar. Não teriam chegado aqui tão rápido de outra forma. Ainda resta algo disso para mim? Ele gesticulou em direção à perna de coelho que o dragão havia devorado pela metade. Dan jogou para ele o último pedaço que estava perto da fogueira. Dalen agradeceu enquanto se sentava ao lado de Eric. Nós sabemos, disse a Eson. Era o que se falava na cidade. Só precisávamos que você confirmasse. Havia uma expressão pensativa no rosto do guerreiro. Como eles sabiam que estávamos indo para Belduar? Perguntou Dan, inclinando-se para frente. Talvez não, respondeu Aeson. O Império tentou tomar Belduar mais vezes do que consigo contar. Isso pode ser apenas mais uma tentativa. Mas é mais provável que Farda tenha descoberto para onde estamos indo. E agora? Perguntou Dalen enquanto desfiava o osso. Aeson não disse nada, mas olhou para Teren, que se remexeu, incomodado. Não sei, velho amigo. Não seria minha escolha. Não temos muitas opções agora, disse Aeson. Teren franziu a testa. Calen não o vira pegá-la de lugar nenhum, mas Teren girou uma pequena faca de prata entre os dedos da mão direita enquanto olhava para o fogo. Certo. Calen teve dificuldade em ignorar a relutância na voz de Teren. Alguém pode, por favor, explicar o que está acontecendo? Os habitantes de Midaven pareciam ainda mais impressionantes de perto. Ela abriu caminho entre os estranhos que passavam pela cidade. Seus olhos se moviam entre o caminho à sua frente e o céu acima. Se as torres fossem mais altas, poderiam perfurar as nuvens. A coloração era impressionante. O que quer que tivesse sido feito para dar à pedra um tom tão branco, ela não sabia, mas a forma como o brilho alaranjado do sol nascente refletia nos prédios criava uma luz suave e acolhedora nas ruas da cidade. Era quase como se quem construiu a cidade a tivesse pintado em vez de construído. Era uma obra-prima sobre uma tela de pedra. Quando a viu de longe, era espetacular o suficiente, com os telhados de ardósia vermelha contrastando com os prédios brancos como a neve. Mas de perto, era de tirar o fôlego. Ah! Desculpe! Ela desviou o olhar do céu e desviou do caminho de um mascate que se aproximava. Garota boba! Ele gritou de volta, apertando a mão dela enquanto arrastava um carrinho pequeno atrás de si, cheio de bugigangas e bugigangas estranhas. Talvez devêssemos manter os olhos à frente em vez de nas nuvens, disse Het, com o riso transparecendo nas palavras. Ela sorriu, um leve rubor se espalhando por suas bochechas.
Ele sempre fazia isso com ela, não importava onde estivessem. Eram os olhos dele, pensou ela. Ou poderia ser o sorriso dele. Het estreitou os olhos. Pare de me olhar assim. Ele riu. O mercador que os trouxe para me dar vendeu-lhes o nome de uma estalagem que era barata e alegre. O Arco Dourado. Não que ela tivesse pressa em encontrá-lo. Ela poderia ter vagado pelas ruas o dia todo sem se preocupar com nada. Não estavam tão movimentadas quanto as ruas de Camilin, mas isso provavelmente se devia ao fato de o dia mal ter começado. Mesmo assim, enquanto o sol da manhã brilhava sobre as ruas de paralelepípedos, ela quase conseguia sentir a animação do dia no ar. A mágica profusão de aromas que pairavam no ar adicionava uma dimensão totalmente diferente à cidade. Midhaven era famosa por 4 coisas: suas torres altas, muros brancos, flores e padarias. As 2 primeiras a tornavam um espetáculo visual, as 2 últimas permitiam que você flutuasse pelas ruas nas ondas de aroma. Seus olhos quase saltaram das órbitas ao passar pela vitrine da maior padaria que já vira na vida. Era pelo menos 10 vezes maior que a Madame Gornas em Miltov. Havia tudo o que ela conseguia imaginar. Pães, bolos, tortas, a lista era interminável. Era doloroso continuar andando. Het queria chegar primeiro à estalagem e garantir que havia espaço. O verão era uma das estações mais movimentadas em Ilhanara para viajantes e mercadores, mas especialmente em Midhaven, já que era comumente usada como ponto intermediário para todas as viagens na província. Ali, mais à frente, perto dos açougueiros. De fato, uns 6 metros à frente, do lado direito, ficava o açougue. Ao lado, uma grande placa pairava sobre o prédio com um laço dourado impresso acima da imagem intrincada de um arco em ouro e prata. Como o mercador prometera, a estalagem era um lugarzinho adorável. Era menor que a estalagem de Camilin, mas tinha um ambiente muito mais agradável, e não havia mofo crescendo nas paredes, o que era positivo. O estalajadeiro era um sujeito otimista, ligeiramente gordinho, com a cabeça meio calva e um sorriso radiante. Seu avental branco desbotado estava impecável, não se via um pingo de sujeira de cima a baixo. Isso definitivamente não duraria o dia todo. Para a agradável surpresa de ela, não só havia quartos disponíveis, como o quarto que ele lhes ofereceu era encantador e pitoresco. Uma cama de casal aparentemente confortável estava ninhada em um nicho na extremidade oposta, logo abaixo de um teto inclinado de madeira. Um pequeno espelho antigo estava pendurado na parede em frente a uma escrivaninha de madeira ornamentada. Perfeito! Ela se jogou na cama, fechando os olhos enquanto afundava no colchão macio. Ela expirou, satisfeita, e então abriu os olhos novamente. Het estava a meio metro de distância, com uma carta na mão e uma expressão preocupada no rosto. Tenho algo para lhe mostrar.